Minha prima, Carolina, foi despejada por não pagar o aluguel e apareceu na minha porta com 2 malas dizendo: "Você é tão generosa, sei que não vai me deixar na rua." 6 meses depois, ela ainda morava de graça, enquanto eu, Juliana, trabalhava dobrado para pagar as contas de luz, água e o aluguel do apartamento no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Quando pedi que ela contribuísse, ela retrucou com: "Mas você já paga tudo, qual é a diferença?" Jamais imaginei que dar asilo a Carolina por algumas semanas se transformaria em 6 meses de problemas constantes. Tudo começou num domingo, quando ela apareceu sem avisar na minha porta com suas 2 malas. "Só serão algumas semanas até eu achar um emprego", garantiu enquanto adentrava meu apartamento, no tradicional estilo descontraído brasileiro, sem nem esperar por um convite. Disponibilizei a ela o quarto de hóspedes e expliquei as regras básicas: manter o lugar limpo, respeitar minhas coisas e os horários. Regras que ela ignorou desde o primeiro dia. Já na primeira semana, ficou claro como seria minha nova rotina. Todas as manhãs, deixava meu almoço preparado na geladeira, aquele arroz com feijão, salada e uma proteína típica. E toda tarde o encontrava desaparecido. Carolina simplesmente se deliciava com a minha comida. "Por que você comeu o meu almoço?" Perguntei no terceiro dia. "Não tinha nada mais e eu estava com fome", respondeu de olhos fixos na TV sem oferecer sequer um pedido de desculpas. Apenas uma desculpa esfarrapada. Os pratos sujos se empilhavam na pia, as toalhas molhadas eram deixadas jogadas no chão do banheiro, e os sapatos e roupas apareciam espalhados por todo o apartamento. Sempre que pedia que ela limpasse, surgia alguma desculpa ou a promessa de que faria mais tarde, algo que nunca acontecia. "Carolina, você precisa limpar o que suja", disse um dia, após encontrar a cozinha um verdadeiro caos. "Estou cansada, Juliana. Faço isso amanhã", respondeu, mas o amanhã se estendia por 2 dias, e logo ela simplesmente ignorava meus lembretes. O consumo de energia e água disparou. Deixava todas as luzes acesas, a televisão ligada mesmo, sem prestar atenção, e as duchas dela ultrapassavam os 40 minutos. No fim do mês, a conta dos serviços subiu vertiginosamente, afetando meu orçamento, que já era apertado com o custo do boleto de condomínio e o aluguel em pleno calor carioca. Pouco tempo depois, comecei a notar que alguns dos meus pertences pessoais desapareciam. Meu secador de cabelo, cremes para a pele e até meu kit de maquiagem. Tudo encontrava seu destino na sala de Carolina, usado e muitas vezes danificado. "Você pode me pedir emprestado as coisas em vez de simplesmente pegá-las?" questionei. "Somos família. Não pensei que isso fosse te incomodar", respondeu como se eu fosse a irracional da história. Num dia cheguei do trabalho e encontrei 3 desconhecidos sentados na sala. "São meus amigos", explicou Carolina. Eu disse que poderiam vir para um jantar. Sem me consultar, ela havia usado os ingredientes que comprei para preparar meu jantar de domingo, típico de uma feijoada leve. E claro, quando os amigos se foram, os pratos sujos ficaram para que eu lavasse. A tensão atingiu o auge quando descobri meu vestido favorito. Aquele que comprei com meu primeiro salário em uma lojinha de Santa Teresa, jogado no chão do banheiro e manchado com vinho tinto. "Por que você usou meu vestido sem pedir?" perguntei, mostrando a mancha. "Foi só para uma festa. Não seja tão sensível, dá para lavar", retrucou sem nem levantar os olhos do celular. "Mas é de seda, Carolina." "Tá arruinado." "Tá, eu te compro outro quando tiver uma graninha", disse voltando a mexer no aplicativo de mensagens. Após 3 meses, finalmente perguntei quando ela pretendia conseguir um emprego. "O mercado tá difícil", disse. "Mas estou procurando, te prometo. Nunca mais havia enviar um currículo ou ir a entrevistas." Pelo contrário, ela passava os dias deitada, maratonando novelas e saindo para se encontrar com os amigos nos bares da Lapa. 4 meses depois, decidi conversar sobre a necessidade de contribuir para as despesas. "Carolina, preciso que você ajude com os gastos. A comida, os serviços, tudo tá subindo. Contribuir?" Ela ficou surpresa. "Mas você já paga tudo, qual é a diferença?" "A diferença é que eu tô fazendo horas extras para manter este AP enquanto você mora." "De graça", expliquei. "Não tenho dinheiro, Juliana. Se quiser que eu vá embora, só dizer", retrucou começando a chorar. Essa tática sempre funcionava na nossa família. Carolina chorava e todos cediam. Infelizmente, dessa vez, funcionou comigo também.
Situação piorou quando seu namorado Eduardo começou a frequentar meu apartamento. Não bastava ele usar meu banheiro e comer minha comida. Agora ele agia como se vivesse ali também. Pode pedir para o seu namorado não atender o meu telefone? Solicitei um dia. Não seja tão controladora, Juliana. Eu só estava ajudando, respondeu. O limite foi atingido quando, depois de 6 meses de tudo isso, voltei do trabalho e os encontrei dormindo na minha cama. Por que vocês estão no meu quarto? Perguntei furiosa. O quarto de hóspedes é muito pequeno e sua cama é mais confortável. Explicou como se aquilo fosse o mais normal do mundo. Naquela noite, enquanto limpava os restos de comida e as bebidas espalhadas pelo quarto, encontrei um envelope escondido entre os lençóis. Era uma carta da administração do prédio onde Carolina morava antes. Ao lê-la, descobri que ela não fora despejada simplesmente por falta de pagamento. A verdadeira razão era bem pior. O documento que achei dizia que o despejo não se deu por inadimplência, mas por comportamento destrutivo e perturbação da boa convivência. Segundo a carta, ela havia danificado o apartamento, acumulado reclamações de vizinhos, que reclamavam dos barulhos e das festas incessantes, e suspeitavam que estivesse sublocando quartos ilegalmente. Essa informação mudou completamente minha perspectiva. Carolina não era vítima de infortúnios como ela me fazia acreditar. Ela era a responsável pela própria situação. No dia seguinte, ao tentar confrontá-la, Carolina já tinha saído. Deixou o quarto de hóspedes completamente bagunçado, com roupas sujas pelo chão e restos de comida na mesa de cabeceira. Tornara-se rotina. Ela saía cedo, voltava tarde e evitava qualquer tipo de responsabilidade. Decidi investigar mais a fundo e liguei para minha tia Marta, mãe de Carolina, com quem quase não conversava. Carolina ainda mora com você? Perguntou surpresa ao ouvir sobre o que estava acontecendo. Sim, já fazem 6 meses. Respondi. Nossa, que estranho! Há 1 mês ela disse que tinha encontrado um apartamento com uma amiga. Essa foi a primeira confirmação de que Carolina mentia sistematicamente. Não só para mim, mas também para sua própria mãe. E o trabalho dela na boutique? Continuou tia Marta. Trabalho? Carolina me disse que estava desempregada. Não, ela conseguiu um emprego. Há 3 meses. Você não sabia? Cada palavra da tia Marta confirmava minhas suspeitas. Carolina não estava procurando emprego nem planejando sair. Ela tinha trabalho, mas mentia para todos sobre sua situação. Naquela noite esperei por ela. Chegou depois da meia-noite acompanhada de Eduardo. Pareciam já ter bebido uns bons goles de uma cerveja gelada, típica das rodas de amigos em Botafogo. Carolina, precisamos conversar, disse acendendo a luz da sala. O que faz estar acordada? Já é tarde, respondeu claramente irritada com minha presença. Falei com sua mãe hoje, a expressão dela mudou na hora. Eduardo, percebendo a tensão, pediu licença para ir ao banheiro. Por que você falou com minha mãe? Ela perguntou na defensiva. Ela acha que você se mudou com uma amiga, e também mencionou sobre o seu emprego na boutique. Carolina ficou em silêncio por alguns segundos, avaliando sua resposta. Não é o que você pensa. Disse isso para não preocupá-la. E o trabalho? É meio período e pagam mal. Não. Dá para bancar um apartamento. Quanto você ganha? Insisti. Não é da sua conta, respondeu bruscamente. É da minha conta quando você mora na minha casa sem contribuir em nada. Preciso saber quando vai sair e, enquanto isso, que comece a ajudar nas despesas. Carolina começou a chorar, usando a tática que sempre empregava para escapar das consequências. Não posso acreditar que você está me tratando assim. Pensei que fosse a única que me entendia. Mas dessa vez não funcionou. A partir de amanhã, você vai pagar metade das despesas. E quero saber seus planos para sair daqui. Eduardo voltou do banheiro justamente quando Carolina estava no meio do seu drama. O que foi, querida? Disse ele, envolvendo-a com o braço. Minha prima quer me jogar na rua. Ela soluçou. Isso não foi o que você disse, esclareci, irritada com a manipulação. Quero que você cumpra a sua parte. Vamos para o meu quarto. Carolina chamou Eduardo, ignorando completamente o que eu dizia. No dia seguinte, ao voltar do trabalho, percebi que algumas das minhas joias haviam sumido do meu gavetão. Não eram peças caras, mas tinham um valor sentimental enorme, como aquela pulseira que minha mãe me deu e os brincos que comprei na minha primeira viagem sozinha a Salvador. Fui direto até o quarto de Carolina. Ela não estava, mas encontrei os brincos sobre a mesa dela.
A pulseira, porém, não aparecia em lugar nenhum. Também descobri algo mais: recibos de compras em lojas de grife do bairro, onde ela adquirira roupas, sapatos, bolsas, gastos que não batiam com alguém que supostamente não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Quando Carolina voltou, a confrontei novamente. Cadê minha pulseira de prata? A que eu tinha no meu gavetão. Não sei do que você tá falando, respondeu. Mas seu nervosismo era evidente. Também achei seus recibos de compras. Como assim você não tem grana para contribuir aqui, mas tem para comprar roupa cara? Você ficou mexendo nas minhas coisas? Que tipo de prima você é? Retrucou indignada. A prima que está cansada de ser explorada. Respondi. Quero minha pulseira de volta e a partir de amanhã, começa a pagar sua parte ou vai ter que sair. Tá bom, eu vou embora, disse furiosa. Mas não tenho sua maldita pulseira. Claro que ela não foi embora. No dia seguinte, agiu como se nossa conversa nunca tivesse acontecido. Nem mencionou a pulseira nem o dinheiro, e continuou pegando minhas coisas sem pedir. Uma semana depois, minha vizinha Clara bateu à minha porta. Juliana, desculpa incomodar, mas preciso falar sobre sua prima, disse, com aquele jeitinho educado tão comum por aqui. Segundo Clara, Carolina tinha organizado festas no meu apartamento durante o dia, enquanto eu estava trabalhando. Os vizinhos reclamavam do barulho e da movimentação intensa, coisa que poderia inclusive prejudicar meu contrato de aluguel. O síndico já recebeu várias reclamações. Queria te avisar antes que isso se transforme numa notificação formal. Fiquei horrorizada. Não só Carolina abusava da minha hospitalidade, mas também colocava em risco meu contrato de locação num prédio antigo, com aquele charme das fachadas coloridas do centro do Rio. Naquela mesma tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Juliana Souza? Perguntou uma voz masculina. Sim, quem fala? Sou Ricardo Lima, da construtora Alameda. Sua prima, Carolina, nos passou seu número como referência para um aluguel. Aluguel? Perguntei confusa. Sim, ela demonstrou interesse em um dos nossos apartamentos. Pode confirmar que ela mora com você atualmente e que paga a conta direitinho? Fiquei sem palavras por um instante. Carolina estava usando meu nome como referência e mentindo sobre seu histórico de pagamentos. Desculpe, mas preciso esclarecer algo. Minha prima está morando comigo temporariamente e não paga aluguel. Na verdade, ela nunca ajudou com as despesas. Após um silêncio constrangedor, Ricardo disse: Entendi. Ela disse que vocês dividiam os gastos igualmente há 1 ano. Isso não é verdade, respondi firmemente. E deveria saber que ela foi despejada do último AP por danos à propriedade e perturbação da convivência, não por falta de pagamento, como deve ter contado a vocês. Após essa ligação, fiquei furiosa. Carolina não era apenas aproveitadora, mas mentia descaradamente para conseguir o que queria. Naquela mesma noite, quando Carolina finalmente voltou, confrontei-a com toda a nova informação. Você usou meu nome como referência para um aluguel? Ela ficou pálida. Alguém ligou? Sim. E eu disse a verdade. Que você não paga nada aqui e que foi despejada por mau comportamento, não por falta de pagamento. Você não tinha o direito de fazer isso, gritou deixando cair a máscara. De vítima. Era minha chance de conseguir um bom lugar? Um lugar que você não conseguiria pagar? Ou que você acabaria destruindo como o anterior? Eu não destruí nada. São mentiras. Vi a carta de despejo, Carolina. Quero a verdade. Sua expressão mudou. Já não fingia ser a prima indefesa e necessitada. Você revistou minhas coisas? Isso é invasão de privacidade. Eu encontrei enquanto limpava o meu quarto, onde você e Eduardo decidiram dormir sem permissão. A discussão se intensificou. Carolina gritava que eu era egoísta, que não entendia a situação dela, que sempre fora a prima privilegiada, e por isso não sabia o que era lutar pela própria sobrevivência. Lutar pela sobrevivência? Você tem emprego, compra roupa cara, usa minha casa como hotel, e agora tenta conseguir um apartamento usando mentiras. Isso não é sobreviver, é se aproveitar. Se sou tão péssima inquilina, eu vou embora. Ameaçou esperando que eu recuasse como sempre. Perfeito! Você tem até o fim de semana para tirar suas coisas. Não esperava que ela realmente tomasse a minha palavra. Vi o choque em seu rosto quando entendeu que dessa vez eu estava falando sério. No dia seguinte, ao voltar do trabalho, notei que algumas das minhas joias haviam sumido do meu gavetão. Não eram peças caras, mas tinham um valor sentimental.
Imenso, como aquela pulseira que minha mãe me deu e os brincos que comprei na minha primeira viagem a Salvador. Fui direto ao quarto de Carolina. Ela não estava, mas encontrei os brincos sobre a mesa dela. A pulseira, porém, não aparecia. Também descobri recibos de compras em boutiques caras de Ipanema. Roupas, sapatos, bolsas, gastos que não batiam com alguém supostamente sem dinheiro, para contribuir. Quando Carolina voltou, confrontei-a novamente. Cadê minha pulseira de prata? Aqui estava no meu gavetão. Não sei do que você está falando, respondeu, mas seu nervosismo era palpável. Também achei seus recibos de compras. Como é que você, que diz não ter grana, tem dinheiro para comprar roupas caras? Você ficou remexendo nas minhas coisas? Que tipo de prima é você? A prima que tá cansada de ser explorada, respondi. Quero minha pulseira de volta. E, a partir de amanhã, você começa a pagar sua parte ou vai ter que sair? Tá bom, eu vou embora, disse com raiva. Mas não tenho sua maldita pulseira. Claro que ela não saiu. No dia seguinte, agiu como se nossa conversa nunca tivesse acontecido. Não mencionou a pulseira nem o dinheiro. E continuou pegando minhas coisas sem pedir. Uma semana depois, minha vizinha Clara bateu à minha porta. Juliana, desculpa te incomodar, mas preciso falar sobre sua prima, disse de um jeito bem cordial. Segundo ela, Carolina estava promovendo festas no meu apartamento durante o dia, enquanto eu estava no trabalho, e os vizinhos já estavam reclamando do barulho e da entrada e saída constante de pessoas. O síndico já havia recebido várias reclamações, e isso poderia se transformar numa notificação formal, arruinando meu histórico como inquilina em um prédio antigo na zona sul do Rio. Naquela tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Juliana Souza? Disse uma voz masculina. Sim, quem fala? Sou Ricardo Lima, da construtora Alameda. Sua prima Carolina nos passou seu número como referência para um aluguel. Aluguel? Perguntei confusa. Sim, ela demonstrou interesse em um dos nossos apartamentos. Pode confirmar que ela mora com você atualmente e que paga suas contas em dia? Fiquei sem palavras por um momento. Carolina estava usando meu nome como referência e mentindo sobre seu histórico de pagamentos. Desculpe, mas preciso esclarecer. Minha prima está morando comigo temporariamente e não paga aluguel. Na verdade, ela nunca ajudou com as despesas. Houve um silêncio desconfortável. Entendi. Ela disse que vocês dividiam os gastos há 1 ano. Isso não é verdade, respondi firmemente. E você deveria saber que ela foi despejada do último AP por danos à propriedade e perturbação da convivência, não por falta de pagamento, como provavelmente contou a vocês. Depois dessa ligação, fiquei furiosa. Carolina não era só aproveitadora, mas mentia descaradamente para conseguir o que queria. Naquela noite, quando Carolina finalmente voltou, confrontei-a com a nova informação. Você usou meu nome como referência para um aluguel? Ela ficou pálida. Alguém ligou? Sim, e eu disse a verdade. Que você não paga nada aqui e que foi despejada por mau comportamento, não por falta de pagamento. Você não tinha o direito de fazer isso, gritou, deixando de lado a fachada de vítima. Era minha chance de conseguir um bom lugar. Um lugar que você não conseguiria pagar? Ou que você acabaria destruindo como o anterior? Eu não destruí nada. São mentiras. Eu vi a carta de despejo, Carolina. Quero a verdade. Sua expressão se transformou. Já não fingia ser a prima indefesa. Você revistou minhas coisas? Isso é invasão de privacidade. Eu encontrei enquanto limpava o meu quarto, onde você e Eduardo decidiram dormir sem permissão. A discussão esquentou. Carolina gritava que eu era egoísta, que não compreendia a situação dela, que sempre fora a prima privilegiada e, por isso, não entendia o que era lutar para sobreviver. Lutar para sobreviver? Você tem emprego, compra roupa cara, usa minha casa como um hotel e agora tenta conseguir um apartamento usando mentiras. Isso não é sobrevivência, é exploração. Se eu sou tão péssima inquilina, eu vou embora. Ameaçou, esperando que eu cedesse. Perfeito. Você tem até o fim de semana para tirar suas coisas. Na manhã seguinte, ao voltar do trabalho, notei que algumas joias haviam sumido do meu gavetão. Aquelas peças que, embora não fossem caras, tinham valor sentimental. Imediatamente fui ao quarto de Carolina. Ela não estava lá, mas encontrei os brincos sobre a mesa dela. A pulseira, entretanto, não apareceu. Descobri também recibos de compras em boutiques chiques de Ipanema. Roupas, sapatos,
bolsas, gastos incompatíveis, com alguém que supostamente não tinha dinheiro para contribuir. Quando Carolina retornou, confrontei-a novamente. Cadê minha pulseira de prata? Aqui estava no meu gavetão. Não sei do que você está falando, respondeu, mas seu nervosismo falava por si. Também achei seus recibos de compras. Como você não tem dinheiro para ajudar aqui, mas tem para comprar roupa cara? Você ficou mexendo nas minhas coisas? Que tipo de prima é você? A prima que tá cansada de ser usada, respondi. Quero minha pulseira de volta e a partir de amanhã, você começa a pagar sua parte ou vai ter que sair. Tá bom, eu vou embora, disse com raiva. Mas não tenho sua maldita pulseira. Claro que ela não saiu. No dia seguinte, ela agiu como se nossa conversa nunca tivesse acontecido. Nada sobre a pulseira ou o dinheiro. E continuou a pegar minhas coisas sem permissão. Uma semana depois, minha vizinha Clara me chamou à porta. Juliana, sinto te incomodar, mas preciso falar sobre sua prima, disse de forma educada, mas preocupada. Segundo ela, Carolina estava promovendo festas no meu apartamento enquanto eu estava no trabalho. Os vizinhos reclamavam do barulho e da entrada e saída constante de pessoas, algo que já havia chamado a atenção do síndico. Esses episódios poderiam inclusive comprometer meu contrato de locação em um prédio histórico no centro da cidade. Naquela tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Juliana Souza? Perguntou uma voz masculina. Sim, quem fala? Aqui é Ricardo Lima, da construtora Alameda. Sua prima Carolina nos passou seu número como referência para um aluguel. Aluguel? Perguntei atônita. Sim, ela demonstrou interesse. Em um dos nossos apartamentos. Pode confirmar que ela mora com você atualmente e que paga suas contas direitinho? Fiquei sem palavras por um instante. Carolina estava usando meu nome como referência e mentindo sobre seu histórico de pagamentos. Desculpe, mas preciso esclarecer. Minha prima está morando comigo temporariamente e não paga aluguel. Na verdade, ela nunca contribuiu com as despesas. Houve um silêncio constrangedor. Entendi. Ela disse que vocês dividiam os gastos igualmente há 1 ano. Isso não é verdade, respondi firmemente. E você deveria saber que ela foi despejada do último AP por danos à propriedade e perturbação da convivência. Não por falta de pagamento, como provavelmente contou a vocês. Depois dessa ligação, fiquei furiosa. Carolina não era apenas aproveitadora, mas mentia descaradamente para conseguir o que queria. Aquela mesma noite, quando Carolina voltou, confrontei-a novamente com a nova informação. Você usou meu nome como referência para um aluguel? Lamérica ficou pálida. Alguém ligou? Sim. E eu disse a verdade. Que você não paga nada aqui e que foi despejada por mau comportamento, não por falta de pagamento. Você não tinha o direito de fazer isso. Gritou, deixando de lado a postura de vítima. Era minha chance de conseguir um bom lugar. Um lugar que você não conseguiria pagar? Ou que você acabaria destruindo como o anterior? Eu não destruí nada. São mentiras. Eu vi a carta de despejo, Carolina. Quero saber a verdade. Sua expressão mudou. Já não fingia ser a prima indefesa. Você revistou minhas coisas? Isso é invasão de privacidade. Eu encontrei enquanto limpava o meu quarto, onde você e Eduardo decidiram dormir sem permissão. A discussão escalou. Carolina gritava que eu era egoísta, que não entendia a situação dela, que sempre fora a prima mimada e que por isso não sabia o que era lutar para sobreviver. Lutar para sobreviver? Você tem emprego? Compra roupa? Cara, usa minha casa como um hotel e agora tenta conseguir um apartamento usando mentiras. Isso não é sobreviver, é se aproveitar. Se eu sou tão péssima inquilina, eu vou embora. Ameaçou, esperando que eu cedesse. Perfeito. Você tem até o fim de semana para tirar suas coisas. Na manhã seguinte, ao voltar do trabalho, notei que algumas das minhas joias haviam sumido do meu gavetão. Não eram peças caras, mas tinham um valor sentimental enorme, como aquela pulseira que minha mãe me deu e os brincos que comprei na minha primeira viagem para Salvador. Fui direto até o quarto de Carolina. Ela não estava, mas encontrei os brincos sobre a mesa dela. A pulseira, porém, não apareceu. Também descobri recibos de compras em boutiques chiques de Ipanema. Roupas, sapatos, bolsas, gastos que não batiam com alguém que supostamente não tinha dinheiro para contribuir. Quando Carolina voltou, confrontei-a novamente. Cadê minha pulseira de prata? Aqui estava no meu gavetão. Não sei do que você está falando, respondeu, mas seu nervosismo era evidente. Também,
Achei seus recibos de compras. Como assim você diz que não tem dinheiro para ajudar, mas tem para comprar roupa cara? Você ficou mexendo nas minhas coisas? Que tipo de prima é você? A prima que tá cansada de ser explorada, respondi. Quero minha pulseira. De volta, e a partir de amanhã, você começa a pagar sua parte, ou vai ter que sair. Tá bom, eu vou embora, disse com raiva. Mas não tenho sua maldita pulseira. Claro que ela não saiu. No dia seguinte, agiu como se nossa conversa nunca tivesse acontecido. Nada sobre a pulseira nem o dinheiro. E continuou a usar minhas coisas sem pedir. Poucos dias depois, Clara, minha vizinha, me chamou à porta. Juliana, desculpa incomodar, mas preciso falar sobre sua prima, disse preocupada. Segundo ela, Carolina vinha organizando festas no meu apartamento durante o dia, enquanto eu estava trabalhando, e os vizinhos já estavam reclamando do barulho e da constante entrada e saída de pessoas no prédio. Algo que poderia inclusive colocar em risco meu contrato de locação num prédio antigo, típico do centro do Rio. Naquela tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Juliana Souza? Perguntou uma voz masculina. Sim, quem fala? Aqui é Ricardo Lima, da construtora Alameda. Sua prima Carolina nos passou seu número como referência para um aluguel. Aluguel? Perguntei surpresa. Sim, ela demonstrou interesse em um dos nossos apartamentos. Pode confirmar que ela mora com você atualmente e que paga suas contas direitinho? Fiquei sem palavras por um momento. Carolina estava usando meu nome como referência e mentindo sobre seu histórico de pagamentos. Desculpe, mas preciso esclarecer. Minha prima está morando comigo temporariamente e não paga aluguel. Na verdade, ela nunca contribuiu com as despesas. Houve um silêncio constrangedor. Entendi. Ela disse que vocês dividiam os gastos igualmente há 1 ano. Isso não é verdade, respondi firmemente. E você deveria saber que ela foi despejada do último AP por danos à propriedade e perturbação da convivência, não por falta de pagamento, como provavelmente contou a vocês. Depois dessa ligação, fiquei furiosa. Carolina não era só uma aproveitadora. Ela mentia descaradamente para conseguir o que queria. Naquela mesma noite, quando Carolina voltou, confrontei-a com a nova informação. Você usou meu nome como referência para um aluguel? Ela ficou pálida. Alguém ligou? Sim, e eu. Disse a verdade. Que você não paga nada aqui e que foi despejada por mau comportamento, não por falta de pagamento. Você não tinha o direito de fazer isso, gritou, abandonando a fachada de vítima. Era minha chance de conseguir um bom lugar. Um lugar que você não conseguiria pagar? Ou que você acabaria destruindo como o anterior? Eu não destruí nada. São mentiras. Eu vi a carta de despejo, Carolina. Quero saber a verdade. Sua expressão mudou. Já não fingia ser a prima indefesa. Você revistou minhas coisas? Isso é invasão de privacidade. Eu encontrei enquanto limpava o meu quarto, onde você e Eduardo decidiram dormir sem permissão. A discussão se intensificou. Carolina gritava que eu era egoísta, que não entendia a situação dela, que sempre fora a prima mimada e que por isso não sabia o que era lutar para sobreviver. Lutar para sobreviver? Você tem emprego, compra roupa cara, usa minha casa como um hotel e agora tenta conseguir um apartamento usando mentiras. Isso não é sobreviver, é se aproveitar. Se eu sou tão péssima inquilina, eu vou embora. Ameaçou, esperando que eu cedesse. Perfeito. Você tem até o fim de semana para tirar suas coisas. Na manhã seguinte, ao voltar do trabalho, notei que algumas das minhas joias haviam sumido do meu gavetão. Não eram peças caras, mas tinham um valor sentimental enorme, como aquela pulseira que minha mãe me deu e os brincos que comprei na minha primeira viagem para Salvador. Fui direto até o quarto de Carolina. Ela não estava, mas encontrei os brincos sobre a mesa dela. A pulseira, porém, não apareceu. Também descobri recibos de compras em boutiques chiques de Ipanema. Roupas, sapatos, bolsas, gastos que não batiam com alguém que supostamente não tinha dinheiro para contribuir. Quando Carolina voltou, confrontei-a novamente. Cadê minha pulseira de prata? Aqui estava no meu gavetão. Não sei do que você está falando, respondeu, mas seu nervosismo era evidente. Também achei seus recibos de compras. Como assim? Você diz que não tem dinheiro para ajudar, mas tem para comprar roupa cara? Você ficou mexendo nas minhas coisas? Que tipo de prima é você? A prima que tá cansada de ser explorada,
Respondi. Quero minha pulseira. De volta. E a partir de amanhã, você começa a pagar sua parte ou vai ter que sair. Tá bom, eu vou embora, disse com raiva. Mas não tenho sua maldita pulseira. Claro que ela não saiu. No dia seguinte, agiu como se nossa conversa nunca tivesse acontecido. Nada sobre a pulseira nem o dinheiro, e continuou a usar minhas coisas sem pedir. Uma semana depois, enquanto ainda processava tudo, minha vizinha Clara me ligou. Juliana, acho que você deveria saber. Sua prima andou perguntando por você hoje e insistiu para pegar uma cópia da chave do seu apartamento, alegando que havia esquecido a sua. O que você disse? Perguntei apreensiva. Eu disse que você não tem chave extra, claro. Ela ficou tão insistente que quase ficou agressiva. Só fui forçar a saída, quando ameaçou chamar a segurança. A situação estava ficando perigosa. Decidi ligar para meu advogado novamente e solicitar uma ordem de restrição contra Carolina. Com as tentativas de fraude, o assédio e agora o fato de tentar entrar no seu apartamento, temos motivos suficientes, garantiu o advogado. Enquanto aguardava a audiência para a ordem de restrição, minha saúde só piorava. Meu médico, após uma consulta, diagnosticou ansiedade severa e recomendou medicação para controlar os sintomas. Disse que o estresse causado por essa situação estava afetando seriamente minha vida. Decidi então seguir em frente e montar um plano de segurança. Instalei câmeras extras, mudei minhas rotinas e comuniquei meu chefe sobre a situação, que de forma compreensiva me ofereceu a opção de trabalhar remotamente até que tudo se acalmasse. Após muita luta, consegui a ordem de restrição. Carolina não podia se aproximar a menos de 100 metros de mim, do meu lar ou do trabalho pelos próximos 6 meses. Ao sair do fórum, senti pela primeira vez em semanas que podia, enfim, respirar. A ordem de restrição não resolveria todos os problemas, mas era um passo na direção certa. Contudo, os problemas continuaram. No dia seguinte, recebi uma ligação da tia Marta, que estava visivelmente abalada. Juliana, Carolina desapareceu. Tivemos uma briga feia depois da audiência. Disse que se não mudasse, não poderia ficar conosco. Ela embalou umas coisas e foi embora. Não atende mais nossos telefonemas. Ela está com Eduardo? Perguntei. Não sei. Ele também não responde. A ausência de Carolina me deixava preocupada, não pela segurança dela, mas porque uma Carolina desesperada, sem restrição, podia ser ainda mais perigosa. E não precisei esperar muito para ter minha confirmação. Naquela mesma noite, voltando do trabalho, senti que estava sendo seguida. Um carro escuro mantinha distância, parava quando eu parava e avançava quando eu acelerava. Em certo momento, consegui identificar o motorista. Era Eduardo. Saí desviando para uma rua bem movimentada, entre prédios modernos de São Paulo, entre o burburinho das calçadas e vendedores ambulantes, e entrei numa loja de conveniência. Imediatamente liguei para a polícia para denunciar a violação da ordem de restrição. Não posso confirmar que Carolina esteja no veículo, expliquei ao atendente. Mas Eduardo está me seguindo, e é razoável pensar que ele a está ajudando a me assediar. Em poucos minutos, uma viatura chegou. O carro já tinha sumido, mas consegui passar a descrição e a placa. Naquela noite, o medo me impediu de dormir. Cada som, cada ruído, fazia meu coração disparar. A sensação de estar sempre sendo vigiada e de não ter segurança nem no meu próprio lar, que eu tanto amava, era devastadora. Na manhã seguinte, recebi um SMS de um número desconhecido. A ordem de restrição não te protegerá para sempre. Você destruiu a minha vida, agora eu vou destruir a sua. Repassei a mensagem para a polícia e para meu advogado, que advertiram que cada nova violação agravava a situação legal de Carolina. 3 dias depois, quando pensei que já não poderia piorar, voltei do trabalho e encontrei meu apartamento completamente destruído. A porta não apresentava sinais de arrombamento. Alguém havia usado uma chave mestra. Minha roupa estava cortada em pedaços, os eletrodomésticos danificados e as paredes cobertas de mensagens escritas com tinta. Traidora, você vai se arrepender, isso é só o começo. A polícia chegou rapidamente e, durante a investigação, o oficial responsável perguntou: Alguém mais tem chave do seu apartamento? Não desde que mudei as fechaduras quando despejei minha prima. Respondi ainda incrédula. O chaveiro era de confiança? Não tinha pensado nisso. Investiguei e descobri que o verdadeiro chaveiro, uma empresa renomada em Copacabana, fora contatado por uma mulher que cancelou o serviço, alegando que não era mais necessário. Depois,
Carolina mandou alguém se passar pelo chaveiro. Essa pessoa não só trocou as fechaduras, como também fez cópias das chaves para ela. Tive que me mudar temporariamente para um hotel, enquanto as reparações eram feitas e um sistema de segurança moderno era instalado. O seguro cobriria parte dos prejuízos, mas o impacto financeiro, descontado em reais, ainda era significativo. Meu chefe, ao saber de tudo, ofereceu apoio imediato. Você pode trabalhar remotamente até resolver essa situação. Se precisar de ajuda legal ou qualquer outro suporte, a empresa está com você. Esse apoio me deu forças para seguir, mas o dano psicológico já estava feito. Sempre que entrava em um lugar novo, ficava verificando as saídas, olhando constantemente por sobre o ombro, como se esperasse que alguém viesse te assombrar a qualquer instante. A sensação de segurança que eu tanto dava por garantida havia evaporado. A polícia finalmente localizou Eduardo, que foi preso por violar a ordem de restrição ao me seguir, mas ele negou qualquer envolvimento direto com Carolina ou com os danos ao apartamento. Foi liberado sob fiança, com a advertência de manter distância. Uma semana depois, enquanto eu ainda estava hospedada no hotel, recebi uma ligação da polícia. Senhorita Souza, lamentamos informar que sua prima Carolina foi encontrada em posse de uma chave do seu apartamento e com materiais compatíveis com os usados para vandalizá-lo. Ela foi presa e está sendo acusada de invasão, vandalismo e violação da ordem de restrição. Eu deveria ter me sentido aliviada, mas só senti um cansaço profundo. A verdadeira pesadelo que começou com minha prima aparecendo na minha porta, com 2 malas, havia alcançado proporções que eu jamais imaginaria. O despejo de Carolina desencadeou uma série de eventos que dividiram a família. Alguns membros juravam por sua inocência, enquanto outros, enfim, enxergavam sua verdadeira natureza. No dia seguinte, minha tia Marta me ligou. Você vai mesmo prestar queixa contra sua própria prima? Na nossa família não se faz isso, Juliana. Ela destruiu meu apartamento, tentou arruinar minha reputação e me assediou a ponto de prejudicar minha saúde. Isso não é mais questão de família. Ela está passando por um momento difícil. Todo mundo comete erros. Não são erros, são crimes. E estou passando por um momento difícil. Já virou desculpa para tudo. A conversa terminou com minha tia suplicando para que eu retirasse as acusações. Eu recusei. 3 dias depois, recebi uma ligação de Eduardo. Juliana, preciso falar sobre Carolina. Ela anda dizendo coisas e planejando atitudes que me assustam, até a mim. Marcamos um encontro num café bem movimentado no centro de São Paulo. Avisei um amigo sobre o local por precaução. Eu terminei com Carolina, confessou Eduardo. O que ela fez no seu apartamento foi demais. Nunca pensei que chegaria tão longe. O que você quer dizer? No começo, quando ela se mudou com você, parecia que estava apenas aproveitando a oportunidade para morar de graça e economizar dinheiro. Mas depois passou a falar mal de você, dizer que te invejava, que sempre teve menos. Chegou a ficar obcecada. Por que me conta isso agora? Porque ela está planejando coisas piores. Mesmo de dentro da cadeia, ela já está fazendo planos e tem amigos do lado de fora prontos para ajudar. Acho que você deveria considerar se mudar, trocar de emprego, desaparecer por um tempo, sugeriu. Quando ela sair da prisão, vai cumprir as ameaças. Por que você se importa? Até pouco tempo atrás você andava me defendendo na rua e justificando todas as ações dela. Porque eu vi até onde ela pode chegar. E percebi que também fui descartável para ela. Ela me usou, assim como te usou. Enviei todas as informações para meu advogado, que encaminhou para o Ministério Público. As ameaças feitas de dentro da cadeia comprometiam a possibilidade de liberdade sob fiança de Carolina. Também marquei uma sessão de emergência com minha terapeuta que me lembrou. O que você está passando é normal. Você sofreu um trauma prolongado. Proteger-se não é paranoia, é autocuidado. Implementei um plano de segurança. Instalei câmeras adicionais, mudei minhas rotinas e informei meu trabalho sobre a situação. Uma semana depois, fui notificada de que Carolina teria uma audiência para ver se poderia sair sob fiança. Tia Marta ligou novamente. Toda a família está apoiando Carolina. Espero que você reconsidere e retire as acusações. Não vou retirar nada. E me espanta que, depois de tudo, você ainda a defenda. Ela é minha filha, Juliana. O que você esperava? Esperava que você visse a verdade. Que entendesse que ela precisa de ajuda profissional, não de proteção para continuar machucando os outros. A chamada terminou com minha tia me chamando de cruel e vingativa por um simples mal-entendido entre primas. Decidi comparecer à audiência com meu advogado. A sala estava dividida.
meu lado quase vazio e o de Carolina cheio de familiares. Somente meus tios paternos se sentaram comigo para me apoiar. Quando Carolina entrou, escoltada por oficiais, aparentava vulnerabilidade e medo. Uma atuação tão perfeita quanto a de quem sempre usou a família para se proteger. Seu advogado apresentou o caso como um mal-entendido familiar que saiu do controle, argumentando que ela não representava perigo e que os acontecimentos foram fruto de emoções exacerbadas após uma discussão familiar. O promotor, por sua vez, apresentou todas as evidências: o vandalismo, as ameaças, as violações à ordem de restrição e os novos relatos de Eduardo, que mostravam que Carolina continuava sendo uma ameaça. Tia Marta chegou a testemunhar a favor de Carolina, descrevendo-a como uma jovem confusa que precisava de apoio, enquanto me rotulava de ranzinza por recorrer ao sistema legal para a vingança. Em meu depoimento, relatei os fatos com clareza, descrevendo o assédio, os danos à minha propriedade e o medo genuíno pela minha segurança. Eu não busco vingança, concluí. Só quero proteção e justiça. Minha prima precisa de tratamento psicológico, mas também tem que entender que suas ações têm consequências. O juiz acabou concedendo a ordem de restrição. Carolina não poderia se aproximar a menos de 100 metros de mim, do meu lar ou do trabalho pelos próximos 6 meses. Ao sair do tribunal, senti que pela primeira vez em semanas eu poderia respirar. A ordem não resolveria todos os problemas, mas era um passo na direção certa. No dia seguinte, recebi uma ligação da tia Marta. Carolina desapareceu. Tivemos uma briga feia depois da audiência. Disse a ela que não podia ficar conosco se continuasse desse jeito. Ela empacotou algumas coisas e foi embora. Não atende mais nossos telefonemas. Ela está com Eduardo? Perguntei. Não sei. Ele também não responde. A ausência de Carolina me preocupava, não pela segurança dela, mas porque uma Carolina desesperada, sem restrição, podia se tornar ainda mais perigosa. E não precisei esperar muito para confirmar. Naquela mesma noite, voltando do trabalho, senti que alguém me seguia. Um carro escuro mantinha a mesma distância. Parava quando eu parava. Acelerava quando eu acelerava. Em certo momento, identifiquei o motorista. Era Eduardo. Saí desviando para uma rua muito movimentada, repleta de calçadas com feirantes e vendedores ambulantes, e entrei numa loja de conveniência. Imediatamente, liguei para a polícia para denunciar a violação da ordem de restrição. Não posso confirmar que Carolina esteja no veículo, expliquei ao atendente. Ah, mas Eduardo está me seguindo, e é razoável pensar que ele a está ajudando a me assediar. Uma viatura chegou em minutos. O carro já tinha sumido, mas consegui passar a descrição e a placa. Naquela noite, o medo me impediu de dormir. Cada ruído, cada som, fazia meu coração disparar. A sensação de estar constantemente vigiada e de não ter segurança nem no meu próprio lar, que tanto amo, era devastadora. Na manhã seguinte, recebi um SMS de um número desconhecido. A ordem de restrição não te protegerá para sempre. Você destruiu a minha vida. Agora eu vou destruir a sua. Repassei a mensagem para a polícia e para meu advogado, que advertiram que cada nova violação agravava a situação legal de Carolina. 3 dias depois, quando achei que a situação já não podia piorar, voltei do trabalho e encontrei meu apartamento destruído. A porta, sem sinais de arrombamento, indicava que alguém havia entrado com uma chave mestra. Minha roupa estava cortada em pedaços, os eletrodomésticos danificados e as paredes estavam cobertas de mensagens escritas com tinta. Traidora, você vai se arrepender, isso é só o começo. A polícia chegou rapidamente. Durante a investigação, o oficial responsável perguntou: alguém mais tem chave do seu apartamento? Não, desde que mudei as fechaduras depois que despejei minha prima, respondi. O chaveiro era de confiança? Não havia pensado nisso. Investiguei e descobri que o chaveiro, de uma empresa renomada em Copacabana, foi contatado por uma mulher que cancelou o serviço, dizendo que não era mais necessário. Depois, Carolina mandou alguém se passar pelo chaveiro. Essa pessoa só trocou as fechaduras, como fez cópias das chaves para ela. Tive que me mudar temporariamente para um hotel, enquanto as reparações eram feitas e um sistema de segurança moderno era instalado. O seguro cobriria parte dos prejuízos, mas o impacto financeiro, descontado em reais, ainda era significativo. Meu chefe, ao saber de tudo, me ofereceu apoio imediato. Você pode trabalhar de casa até resolver essa situação. Se precisar,
de ajuda legal ou qualquer outro suporte, a empresa está com você. Esse apoio me deu forças para seguir, mas o dano psicológico já estava instalado. Sempre que entrava num lugar novo, ficava verificando as saídas, olhando por cima do ombro, como se esperasse que alguém viesse te assombrar. A sensação de segurança que eu tanto dava por garantida havia desaparecido. A polícia finalmente localizou Eduardo, que foi preso por violar a ordem de restrição ao me seguir, mas ele negou saber onde estava Carolina ou ter participado do vandalismo. Foi liberado sob fiança, com a advertência de manter distância. Uma semana depois, enquanto ainda estava hospedada no hotel, recebi uma ligação da polícia. Senhorita Souza, lamentamos informar que sua prima, Carolina, foi encontrada em posse de uma chave do seu apartamento e com materiais compatíveis com os usados para vandalizá-lo. Ela foi presa e está sendo acusada de invasão, vandalismo e violação da ordem de restrição. Eu deveria ter sentido alívio, mas só senti um profundo cansaço. A pesadelo que começou com minha prima batendo à minha porta com 2 malas havia escalado até um ponto inimaginável. O despejo de Carolina desencadeou uma série de eventos que dividiram nossa família. Alguns juravam pela inocência dela. Outros, enfim, enxergavam sua verdadeira face. No dia seguinte, minha tia Marta me ligou. Você vai mesmo prestar queixa contra sua própria prima? Na nossa família não se faz isso, Juliana. Ela destruiu meu apartamento, tentou arruinar minha reputação e me perseguiu a ponto de afetar minha saúde. Isso já não é mais questão de família. Ela está passando por um momento difícil. Todos cometem erros. Não são erros, são crimes. E essa história de momento difícil já virou desculpa para tudo. A conversa terminou com minha tia suplicando que eu retirasse as acusações. Eu recusei. 3 dias depois, recebi uma ligação de Eduardo. Juliana, preciso falar sobre Carolina. Ela anda dizendo coisas e planejando atitudes que até me assustam. Marcamos um encontro num café bem movimentado no centro de São Paulo. Avisei um amigo sobre o local por precaução. Eu terminei com Carolina, confessou Eduardo. O que ela fez no seu apartamento foi demais. Nunca imaginei que chegaria tão longe. O que você quer dizer? No começo, quando ela se mudou com você, parecia que estava só aproveitando a oportunidade para morar de graça e economizar. Mas depois começou a falar que te invejava, que sempre teve menos. Chegou a ficar obcecada. Por que me conta isso agora? Porque ela está planejando coisas piores. Mesmo de dentro da cadeia, ela já está fazendo planos e tem amigos do lado de fora prontos para ajudar. Acho que você deveria considerar se mudar, trocar de emprego, desaparecer por um tempo, sugeriu. Quando ela sair da cadeia, vai cumprir as ameaças. Por que você se importa? Até pouco tempo atrás, você me defendia na rua e justificava as atitudes dela. Porque eu vi até onde ela pode chegar. E percebi que também fui descartável para ela. Ela me usou, assim como te usou. Enviei todas as informações para meu advogado, que as repassou ao Ministério Público. As ameaças feitas de dentro da cadeia comprometiam a possibilidade de liberdade sob fiança de Carolina. Também marquei uma sessão de emergência com minha terapeuta, que me assegurou: o que você está vivendo é traumático, mas tomar medidas para se proteger é essencial. Implementei um plano de segurança, instalei câmeras extras, mudei minhas rotinas e informei meu trabalho sobre a situação. Uma semana depois, fui notificada de que Carolina teria uma audiência para ver se poderia sair sob fiança. Tia Marta ligou novamente. Toda a família está apoiando Carolina. Espero que você reconsidere e retire as acusações. Não vou retirar nada. E me espanta que, depois de tudo, você ainda a defenda. Ela é minha filha, Juliana. O que você esperava? Esperava que você enxergasse a verdade, que entendesse, que ela precisa de tratamento psicológico, não de proteção para continuar machucando os outros. A ligação terminou com minha tia me chamando de cruel e vingativa por um simples mal-entendido entre primas. Decidi comparecer à audiência com meu advogado. A sala estava dividida. Do meu lado, quase ninguém. E do lado dela, uma sala cheia de parentes. Apenas meus tios paternos se sentaram comigo para me apoiar. Quando Carolina entrou, escoltada por oficiais, ela parecia vulnerável e assustada. Uma atuação tão perfeita quanto a de quem sempre usou a família para se proteger. Seu advogado apresentou o caso como um mal-entendido familiar que saiu do controle, argumentando que ela não representava perigo e que os acontecimentos foram fruto de emoções exacerbadas após uma discussão familiar. O promotor, por sua vez, apresentou todas as evidências.
O vandalismo, as ameaças, as violações à ordem de restrição e os novos relatos de Eduardo, que demonstravam que Carolina continuava sendo uma ameaça. Tia Marta chegou a testemunhar, a favor de Carolina, descrevendo-a como uma jovem confusa que precisava de apoio, enquanto me chamava de ranzinza por recorrer ao sistema legal para a vingança. Em meu depoimento, relatei os fatos com clareza: o assédio, os danos à minha propriedade e o medo genuíno pela minha segurança. Eu não busco vingança, concluí. Só quero proteção e justiça. Minha prima precisa de tratamento psicológico, mas também tem que entender que suas ações têm consequências. O juiz acabou denegando o pedido de liberdade sob fiança. Carolina permaneceria presa até o julgamento, e a ordem de restrição continuaria firme por 6 meses. Ao sair do tribunal, senti que, pela primeira vez em semanas, eu podia respirar. A ordem de restrição não resolveria todos os problemas, mas era um passo na direção certa. Na sequência, recebi outra surpresa. Meu chefe me chamou à sua sala. Juliana, recebemos uma ligação de alguém dizendo ser Carolina. Disse que está preocupada com você, que você anda sob muito estresse e que está tendo dificuldades para lidar com suas responsabilidades em casa. Eu quase não pude acreditar. Carolina estava tentando sabotar meu trabalho. Isso não é verdade, senhor. Minha prima está morando comigo temporariamente e já pedi que ela contribuísse ou saísse. Ela não lidou bem com isso. Felizmente, meu chefe compreendeu e elogiou meu desempenho, que até então era exemplar. Naquela mesma noite, confrontei Carolina sobre a ligação para o trabalho. Ela apenas deu de ombros. Eu só estava preocupada com você. Você trabalha demais, se estressa por bobagens. Não é saudável. Não volte a ligar para o meu trabalho. Adverti. Isso só confirma que você precisa ir embora. Já não quero mais você na minha casa. Se você me despejar, vou contar a toda a família como você realmente me trata. Como revista minhas coisas, me acusa de roubo, me faz sentir um peso. Era chantagem emocional, mas já não funcionava comigo. Faça o que quiser, mas você sai neste fim de semana. Eduardo apareceu naquela noite, como sempre, sem avisar. Entrou como se estivesse em casa e foi direto ao refrigerador, que eu cuidadosamente organizei após uma tarde de trabalho. Você sabia que sua prima quer te jogar na rua? Disse Carolina, novamente fingindo ser a vítima. Não é justo, respondeu Eduardo, olhando para mim com desaprovação enquanto bebia minha cerveja gelada. Já se passaram 6 meses, respondi. E acabei de descobrir que ela tem emprego, compra roupa cara e estava até usando meu nome como referência. Para conseguir um novo apartamento. Todo mundo comete erros, disse Eduardo defendendo-a. Você deveria ser mais compreensiva com a família. Compreensiva? Ela organizou festas no meu AP quando eu não estava, quase me fazendo ser despejada também. A conversa girou em círculos. Carolina chorava, Eduardo a consolava, e ambos tentavam me fazer parecer a vilã da história. Finalmente, cansada da manipulação, dei meu ultimato. Vocês têm até domingo para tirar suas coisas. Se não saírem, vou trocar as fechaduras e deixar suas coisas no corredor. Não esperava que eles levassem a sério, até ouvir Carolina falar ao telefone mais tarde naquela noite. Preciso do dinheiro agora, não semana que vem. Sim, é urgente. Minha prima finalmente se cansou. Não posso pedir para minha mãe, você sabe como é. Preciso pelo menos do depósito para um novo lugar. Ela tinha, na final, outras opções. Apenas escolheu se aproveitar de mim porque era mais fácil e de graça. Na sexta-feira, ao voltar do trabalho, encontrei algo que mudou tudo. Meu notebook estava na mesa, ligado, com meu e-mail aberto. Mas eu não o tinha deixado assim. Ao investigar, descobri que Carolina vinha enviando e-mails da minha conta, contactando amigos meus para pedir dinheiro emprestado em meu nome. 3 deles já haviam respondido, com dados bancários para transferências. Dessa vez, Carolina cruzou uma linha inaceitável. Estava cometendo fraude usando minha identidade. Descobrir que ela usava meu e-mail para pedir dinheiro aos meus amigos foi o limite. Imediatamente mudei todas as senhas e alertei meus contatos. Felizmente, nenhum deles havia feito transferência ainda. Naquela noite, esperei que Carolina voltasse. Quando finalmente apareceu, por volta da meia-noite, confrontei-a com as provas, mostrando capturas de tela dos e-mails. Explique por que você usou meu e-mail para pedir dinheiro aos meus amigos, disse sem rodeios. Precisava do dinheiro para o depósito do novo apartamento, respondeu sem demonstrar remorso. Eu ia te pagar. Isso é fraude, Carolina. Você pode até ir para a cadeia. Não exagere. São seus amigos.
Não é como se eu tivesse roubado de um desconhecido. A falta de consciência dela quanto à gravidade do ato me deixou sem palavras. Não só abusou da minha hospitalidade por meses, mas agora estava cometendo crimes com a minha identidade. Isso acabou. Quero que você tire suas coisas amanhã mesmo. Eu não tenho para onde ir, protestou. Esse não é meu problema. Você deveria ter pensado antes de roubar minha identidade. Tranquei a porta do meu quarto e coloquei o cadeado. Já não confiava em deixar a porta destrancada enquanto ela estivesse por perto. Na manhã seguinte, chamei um chaveiro de uma empresa conceituada em Copacabana para trocar as fechaduras e agendei o serviço para aquela tarde, quando Carolina estaria fora. Também contatei meu advogado para saber quais medidas legais podia tomar. Em casos de inquilinos informais, explicou ele, você tem o direito de despejá-la, principalmente se ela cometeu fraude usando sua identidade. Posso preparar uma notificação formal. Quando Carolina voltou e encontrou suas coisas empacotadas ao lado da porta e as novas fechaduras, ela explodiu. Você não pode fazer isso, é ilegal! Gritou, batendo na porta. Conversei com meu advogado, você está despejada legalmente. A notificação está junto das suas coisas. Eu vou contar para toda a família o que você fez. Vai se arrepender! Ameaçou. Como esperado, meu telefone começou a tocar logo depois. Primeiro tia Marta, depois outros familiares. Todos ouviram a versão de Carolina, que ela foi despejada sem aviso, ficou sem teto e que eu a tratei mal no momento de maior necessidade. Decidi enfrentar a situação de frente. Marquei uma videoconferência familiar e mostrei todas as provas. A carta de despejo original por mau comportamento, os registros das festas na minha ausência, as mensagens do meu chefe sobre a sabotagem e os e-mails fraudulentos da minha conta. Carolina não foi despejada por falta de pagamento, como vocês ouviram. Ela tem emprego, mas nunca ajudou com as despesas. E usou meu nome como referência para conseguir um apartamento, mentindo descaradamente. Expliquei. O silêncio que se seguiu foi revelador. Tia Marta foi a primeira a falar. Carolina, isso é verdade? Juliana está exagerando. Foram só alguns mal-entendidos. Mal-entendidos? Usar minha identidade para pedir dinheiro é um mal-entendido? Retruquei. Pouco a pouco, a família começou a ver a verdadeira face de Carolina. Tia Marta, que sempre fora próxima, parecia arrasada. Onde você está agora, Carolina? Perguntou. Com Eduardo, mas não podemos ficar aqui por muito tempo. Respondeu, tentando evocar compaixão. Você pode vir para casa, ofereceu tia Marta. Mas teremos uma conversa séria sobre tudo isso. Após a videoconferência, vários familiares me procuraram para se desculpar por terem me julgado sem conhecer todos os fatos. Senti um alívio por ver a verdade emergir. Porém, a pesadelo não havia terminado. 3 dias depois, o síndico me notificou sobre reclamações de danos nas áreas comuns do prédio. As câmeras mostraram uma jovem riscando as paredes do elevador e danificando as plantas do hall. Explicou. Os vizinhos identificaram-na como sua prima. Carolina estava aparentemente se vingando, tentando me causar problemas com a administração do prédio. Sinto muito. Ela não mora mais aqui, mas eu assumirei os danos. Respondi, frustrada por ter que lidar com as consequências do comportamento dela. Na mesma semana, descobri que Carolina vinha falando mal de mim no trabalho. Uma colega me avisou que recebeu mensagens de uma mulher que dizia ser minha prima, contando histórias falsas sobre supostos problemas pessoais que afetariam meu desempenho. Felizmente, minha reputação impecável e o apoio do meu chefe impediram que essas fofocas prejudicassem minha carreira, mas o estresse de lidar com tudo isso estava começando a me passar factura. Certa noite, recebi uma mensagem de Eduardo. Carolina deixou algumas coisas importantes no seu AP. Precisamos passar lá para buscar. Recusei deixá-los entrar. Se ela esqueceu algo, me mandem uma lista e deixo com o porteiro. Não seja chata, Juliana. Serão só 5 minutos. Insisti na minha posição. Não confiaria em deixá-los entrar. Novamente. Finalmente, Carolina enviou uma lista dos itens supostamente esquecidos. Ao verificar o quarto que ela usava, encontrei apenas algumas roupas, sem nada de valor, ao contrário do que alegava. Enquanto recolhia as poucas coisas dela, notei marcas de queimaduras no tapete e pequenos furos nas paredes. Sinais de que ela tentou sorrateiramente destruir o ambiente. Tirei fotos de todos os danos e deixei as pertences com o porteiro, conforme prometido.
2 semanas depois, quando eu achava que finalmente havia me livrado de Carolina, recebi uma notificação do meu banco sobre atividade suspeita no meu cartão de crédito. Alguém havia tentado fazer compras online usando meus dados, e a entrega estava marcada para o novo apartamento dela. Ela havia memorizado minhas informações bancárias e estava tentando usá-las. Registrei uma denúncia formal por fraude e mudei todas as senhas e dados bancários. Já não se tratava apenas de uma prima aproveitadora. Carolina se tornara uma criminosa que, sistematicamente, tentava me prejudicar. Depois de registrar a denúncia, pensei que finalmente poderia deixar essa situação para trás. Mas ela não parava. Sua campanha de intimidação só estava começando. Numa manhã, ao sair para o trabalho, encontrei meu carro com os pneus murcho, sem sinais de arrombamento. 2 dias depois, recebi um e-mail anônimo com fotos manipuladas minhas em situações comprometedoras, acompanhadas de uma ameaça de divulgá-las no meu trabalho se eu não retirasse a denúncia por fraude. O estresse começou a afetar minha saúde. Insônia, perda de apetite e queda no desempenho profissional. Finalmente, numa semana especialmente difícil, desmaiei no escritório. Sua pressão está muito baixa e você mostra sinais de esgotamento, explicou o médico após examiná-la. Você precisa descansar e reduzir o estresse na sua vida. Pedi uma semana de licença médica, que meu chefe aprovou prontamente. Você tem se dedicado demais, Juliana. Tire o tempo que precisar. Durante minha recuperação, recebi uma ligação de tia Marta. Juliana, preciso conversar sobre Carolina. As coisas não estão bem. Segundo ela, Carolina havia sido acolhida por eles depois que eu a despejei, mas seu comportamento era insustentável. Convidava amigos sem permissão, chegava tarde e se recusava a contribuir ou seguir regras básicas. Agora entendo o que você passou, confessou tia Marta. Sempre foi difícil, mas isso é outro nível. O que vocês vão fazer? Perguntei. Demos um ultimato. Ou ela muda ou tem que sair. Seu tio e eu estamos de acordo. Senti um misto de alívio e preocupação. Alívio porque, finalmente, a família começava a enxergar a verdade, mas preocupação com o que Carolina poderia fazer a seguir. Naquela mesma noite, alguém tentou forçar a fechadura do meu apartamento. Os riscos na porta eram evidentes, e o porteiro confirmou ter visto uma jovem merodeando pelo prédio. Eu não a deixei entrar porque não estava na lista de visitantes autorizados, mas ela insistiu de forma agressiva. Tive que ameaçar chamar a polícia, explicou o porteiro. Instalei câmeras de segurança extras e reforcei a fechadura. Já não me sentia segura no meu próprio lar. 2 dias depois, minha vizinha Clara me ligou. Juliana, acho que você deve saber. Sua prima esteve aqui hoje perguntando por você. Queria uma chave do seu AP, alegando que tinha esquecido a sua. O que você respondeu? Disse que não tinha chave extra, obviamente. Ela ficou insistente, quase agressiva, e só foi embora quando ameaçou chamar a segurança. A situação estava ficando perigosa. Decidi ligar novamente para meu advogado e pedir uma ordem de restrição contra Carolina, agora com base em suas tentativas de fraude, assédio e invasão de privacidade. Enquanto aguardava a audiência para a ordem de restrição, minha saúde seguia se deteriorando. Meu médico diagnosticou ansiedade severa e me receitou medicação. Inclusive, me sugeriu terapia, algo que passei a fazer para lidar com a sensação de traição e o medo constante. Na audiência, Carolina apareceu com Eduardo, ambos vestidos formalmente, tentando se passar por cidadãos respeitáveis e confusos, com minhas acusações. Minha prima está passando por um momento difícil, declarou Carolina ao juiz. Ela sofre de ansiedade e está inventando essas histórias. Nunca tentei invadir seu apartamento ou usar seus cartões. Só me preocupei com sua saúde. Era a estratégia perfeita, me retratar como instável e paranoica. Mas eu tinha provas concretas. Os e-mails fraudulentos, as fotos do vandalismo, os depoimentos do porteiro e da vizinha e os registros médicos que mostravam que minha saúde se deteriorou justamente com o começo desse assédio. O juiz revisou toda a evidência e finalmente concedeu a ordem de restrição. Carolina não poderia se aproximar de mim, do meu apartamento ou do meu trabalho por pelo menos 6 meses, e a distância mínima era de 100 metros. Ao sair do tribunal, senti que pela primeira vez em semanas, eu podia respirar. A ordem de restrição não apagava todas as cicatrizes, mas era um passo importante. Hoje, olhando para trás,
vejo o quanto mudei. Aprendi a impor limites saudáveis, a valorizar meu espaço e minha paz mental. E Carolina, espero, aprendeu, ou pelo menos começará, a entender que suas ações têm consequências. Não somos amigas nem confidentes. Talvez nunca sejamos. Mas já não sou vítima, nem ela a exploradora. Somos duas pessoas que sobreviveram a uma situação terrível e tiraram lições diferentes, mas igualmente importantes. A verdadeira justiça não foi apenas que ela fosse para a cadeia, mas que, de alguma forma, ambas encontrássemos meios mais saudáveis de viver. Eu, com limites bem definidos. Ela, com a chance de uma maior autoconhecimento. A família continua complicada, mas já não permito que dinâmicas disfuncionais definam a minha vida.